Alô, muchachos do oitavo, como estão? Tudo bem? Professor Hamilton. E o nosso assunto de hoje? Verbos no presente do subjuntivo. Vamos lembrar aqui um detalhe de como eu conjugar um verbo no presente do subjuntivo no português. Por exemplo, o verbo amar, no presente do indicativo. Eu vou dizer assim: que eu ame, que tu ames, que ele ame. Não é isso? Que eu ame. Ou seja, tem o que, tem o pronome pessoal e tem a forma verbal. No espanhol, precisa seguir esta ordem, tá certo? A partícula que, mais o pronome pessoal, mais a forma verbal. Tá certo? Então, a nossa primeira parte são os verbos regulares. Você já sabe que verbo regular é aquele que o radical não vai mudar. Não é isso? A gente vem sempre trabalhando, quando fala em verbos, a gente fala esse detalhe. E vocês também são acostumados lá na língua portuguesa. Então, existe um paradigma de conjugação. O que é isso, professor? É um modelo. Este modelo de conjugação, ele vai servir para os verbos regulares. Tá certo? Muito bem. Eu deixei na atividade uma tabela. Paradigma de la conjugación regular. Tá certo? Então, os verbos da primeira conjugação são os verbos terminados em AR. O que é que você vai fazer? Você pega o radical do verbo e coloca finalmente que eu deixei, o finalzinho da palavra. Tá certo? Os da primeira conjugação, os verbos de AR, né? Tem assim, lá na primeira coluna: e, es, emos, eis, en. Ou seja, o verbo amar, o radical é AM. Você pega o AM, aí coloca o E, que yo ame, tá certo? Que tu ames, que ele ame. Que nosotros amemos, que vosotros ameis, que eles amem. Tá certo? Os verbos da segunda conjugação são os verbos terminados em ER. Pega-se o radical, né? E coloca o finalmente. Tá certo? Aquelas palavrinhas, aquelas letrinhas da coluna que eu deixei. É o modelo, é como você vai conjugar. Qualquer verbo regular, você vai seguir este paradigma, este modelo. Pega-se o radical e coloca a parte final que está na tabela. Se foi verbo regular, você vai fazer só isso, não há mistério. E os da terceira conjugação, os verbos terminados em IR, né? Primeira conjugação, AR. Segunda conjugação, ER. E terceira conjugação, IR. Se você prestar bem atenção na tabelinha, os verbos de segunda conjugação e os verbos de terceira conjugação, o modelo é o mesmo. Tá certo? Então, preste atenção somente no radical. Pega o radical do verbo e coloca o final que está dentro da tabelinha. Bem fácil. Eu deixei na primeira questão 3 verbos. O verbo amar, até eu já conjuguei, né? De primeira conjugação. O verbo comer, de segunda conjugação. E o verbo partir, de terceira conjugação. Eu já deixei um modelozinho de como eu quero que você faça o exercício. É só completar as conjugações desses verbos. Tá certo? Todos regulares. Olhou a tabelinha lá em cima, resolveu a questão. E a segunda questão? Bem, a segunda questão são verbos irregulares.
Os verbos irregulares, eles não seguem um modelo. Eles não têm modelo, porque eles são irregulares. Eu jamais vou poder pegar o radical de um verbo irregular e colocar um final de um paradigma, de um modelo de conjugação. Não, porque eles são irregulares. Aí é prática, tá certo? Aí você vai praticando e você vai entendendo a conjugação. Mas a atividade é fácil, por quê? Porque eu dou umas frases, deixo umas frases para vocês, e do lado eu coloco a forma verbal, 2 formas verbais. Então você vai escolher uma dessas formas verbais que eu estou deixando para completar a frase, tá certo? Bem fácil. Essa é a terceira questão, né? Eu acho que eu pulei um pouquinho a segunda. A segunda, eu deixo 4 frases e 4 formas verbais. E você vai apenas completar estas frases. É para você ir treinando esses verbos irregulares, né? A segunda e a terceira questão. A primeira é com verbos regulares. Daí, verbos regulares, eu aconselho vocês a aprenderem esta tabelinha. Tá certo, queridos? E na aula seguinte, na nossa aula online, nós vamos corrigir essa atividade, né? E tirar as dúvidas de vocês, ok? Um grande abraço e hasta pronto!